Vídeo, eu quero te ensinar como escolher e trabalhar com corretor de imóveis nos Estados Unidos, que é muito diferente do Brasil. E aí tem muitos mitos também que circulam pelas redes sociais e é importante que você conheça a verdade. Enquanto no Brasil o comprador sai circulando a cidade em busca do imóvel que agrada, recebendo folheto no jornal, olhando placa nos imóveis, procurando nos prédios dos amigos ou nos bairros dos amigos, e quando encontra um imóvel aparentemente que agrada, então procura o corretor de imóvel que está vendendo aquele imóvel. Mas ele não conhece, muitas vezes ele não tem nenhuma relação e não conhece a idoneidade do corretor que está cuidando daquela transação. Nos Estados Unidos, o mais comum é um comprador procurar um corretor de imóvel de confiança. E muitas vezes esse corretor de imóvel é um corretor da família, já foi corretor do pai, do avô, do tio. O mesmo que acontece com advogado, com médico, com mecânico. O corretor de imóveis é um corretor que atende a família já há muito tempo, exatamente porque eles percebem competência e credibilidade. Então, quando você acha um corretor de confiança, você pede a ele para procurar o melhor imóvel para você. Você vê quantas variáveis são envolvidas na compra de um imóvel, e eu só mencionei algumas poucas aqui. Na mão de um especialista, com experiência, conhecimento e as ferramentas corretas, como o MLS, que eu já falei deles para vocês, que é um grande banco de dados mantido pela Associação Nacional de Corretores, do qual apenas os corretores têm acesso. O corretor de imóvel ele pode encontrar essa agulha no palheiro e mostrar para o cliente as 2, 3, 4 melhores opções. Se o corretor ouviu bem o que o cliente quer e se sabe usar bem as ferramentas que estão à disposição, não precisa mostrar mais do que 3 ou 4 opções. Você percebe a diferença? O desafio de um comprador brasileiro percorrer a cidade, o bairro, percorrer o estado em busca de um imóvel que lhe pareça conveniente para o processo de entregar essa procura a um profissional que tem experiência, conhecimento e ferramentas importantes à disposição. Especialmente quando você não conhece o mercado onde você está comprando. Eu já tive imobiliária no Brasil e tenho imobiliária nos Estados Unidos e posso garantir para você que esse modelo americano é muito melhor. Bom, e como você começa esse trabalho? Se você não conhece ninguém, você vai encontrar um corretor de imóveis ou mais de um e vai estabelecer uma primeira conversa, onde você vai medir a competência e o conhecimento de cada um desses corretores. A partir daí, é ideal que você escolha apenas um para trabalhar simultaneamente. E olha o que eu estou te falando, você não é obrigado a ter apenas um corretor o resto da sua vida. É recomendável que você contrate apenas um, porque se você der para ele a especificação do imóvel que você procura e ele for competente, por quê? Pare e pensa. Se você contrata 2 corretores e dá a eles a mesma incumbência e os 2 forem bons corretores, eles vão achar para você os mesmos imóveis. Qual corretor você vai escolher para comprar o imóvel? Mas só um deles vai receber a comissão. O outro vai ficar frustrado e até bravo com você. E pelas leis americanas, ele pode até tentar receber a comissão de você. Portanto, o que eu sempre recomendo, escolhe um corretor, não pega qualquer um. Pega o corretor, conversa bastante com ele, procura entender a experiência, o tempo de experiência é importante, conhecimento é importante, vê as respostas que ele dá às suas perguntas. Pode falar com quantos quiser nessa fase, pode falar com 10, porque você ainda não colocou nenhum deles para procurar imóvel para você. Depois de falar com vários, escolhe um, e aí sim, pede para ele, procure o imóvel que eu quero. Se nessa fase você acha que o corretor não está prestando bom serviço, você pode comunicar a ele que o serviço não está bom, você não está satisfeito e que você quer encerrar o atendimento com ele. Não tem nada errado. Inclusive, faz isso por e-mail para deixar registrado. E aí passa para um segundo corretor. Então você vê, você está trabalhando com 2, pode testar o segundo, se não gostar pode ir no terceiro,
até achar um que você gosta. Mas sempre eu recomendo um por vez. Essa é a cabeça do americano. Quando você procura um corretor e põe ele para trabalhar para você, você estabeleceu um contrato oral. A maioria dos corretores americanos, inclusive, exigem um contrato por escrito. Os brasileiros não, porque sabem que os investidores, os compradores brasileiros são resistentes a isso. Mas um contrato oral, ele inclusive pode ser válido numa disputa judicial. Mas o americano, ele cria a expectativa de que prestando um serviço de qualidade para você, ele vai ser remunerado quando você fechar o negócio. E ele vai se sentir traído, insultado, quando descobrir que você também estava trabalhando com um segundo corretor e que o trabalho dele, o tempo dele foi em vão. E na América, aprende aí uma das frases mais importantes: tempo é dinheiro. Esse corretor vai ter jogado um dos bens mais preciosos dele no lixo. Ele podia estar atendendo um outro cliente que poderia levar ele a receber uma comissão e ele desperdiçou esse tempo com você. Eu já vi alguns casos de corretores que processaram clientes e conseguiram receber indenizações ou compensações por esse trabalho perdido. Outra diferença grande do Brasil para os Estados Unidos é que aqui a gente, na maioria das transações, na grande maioria, existem dois corretores. Um representando o comprador e o outro representando o vendedor. Cada um tem obrigação de defender o melhor interesse do seu cliente. Por exemplo, um corretor que negocia do lado do comprador vai tentar reduzir o preço, vai tentar fazer o máximo de inspeção possível na casa para garantir que ela não tem nenhum problema. Enquanto um cliente que atua do lado do vendedor vai tentar vender pelo melhor preço, vai tentar reduzir o prazo de closing, vai tentar remover condições que levem a cancelamento do contrato. E isso foi pensado justamente para que de ambos os lados tivessem profissionais formados, licenciados, que conhecem profundamente as regras do jogo, a lei, e para se obter uma negociação equilibrada. O que muitas vezes não acontece no Brasil, onde um único corretor intermedia a transação para os dois lados. E, em geral, leigos, não profissionais do mercado imobiliário. E essa é a condição perfeita para você desequilibrar a negociação em favor de um dos lados. Concorda? E mais uma vez eu te falo por experiência própria. Algumas vezes, não uma vez, algumas vezes eu vi no Brasil um corretor desequilibrando a transação para um dos lados, porque ele tinha mais interesse em beneficiar um cliente mais antigo ou que fosse trazer mais negócio para ele, tá? Eu nunca vi isso acontecer aqui. Bom, e se tem dois corretores, como fica a comissão? Normalmente, eles dividem a comissão igualmente. Essa comissão no mercado é em torno de 5%, 6%, então cada um vai receber 2,5%, 3%. E aí você nota, a gente aqui recebe metade do que recebe no Brasil, mas vende o dobro. Porque trabalhando em cooperação com outro colega, a gente gira mais rápido os imóveis. Vamos falar de talvez a maior diferença de todas em relação aos corretores. A maior parte dos corretores no Brasil você vai encontrar dentro de plantões de venda, né, ou em imobiliárias que têm uma lista de imóveis para vender. Então eles são treinados para argumentar com os compradores de que aqueles imóveis são os melhores. São os corretores vendedores. E pelo que eu te falei antes, você vai notar que a maioria dos corretores nos Estados Unidos trabalha com todos os imóveis disponíveis no MLS. Então, o mais importante é saber ouvir as necessidades do comprador. E isso torna os corretores aqui corretores consultores. Saber ouvir e saber procurar a solução para o cliente é o papel do corretor nos Estados Unidos. Bom, mas aqui também existem alguns corretores vendedores que trabalham apenas para uma construtora, né? Os de timeshare talvez são os mais vendedores de todos. Então, o que eu te sugiro, avalie a competência integral do corretor.
quanto ele conhece o produto, quanto ele sabe ouvir, quanto ele sabe analisar dados, quanto ele sabe fazer previsões e comparações de mercado, quanto ele sabe falar de economia, de juros, de legislação. Esses são os corretores completos, né? E, na minha opinião, os melhores deles estão aqui na Talent, é claro. Eu preciso puxar a brasa para minha sardinha, porque aqui eles recebem um treinamento rigoroso para serem corretores de verdade. Experimenta, conversa comigo ou com um dos meus corretores e você vai notar a diferença.